Em que momento, como executivo, você percebeu que mais do que você, logicamente, atender o interesse de todos os stakeholders, entregar os resultados, você começou a ganhar visão sobre o futuro da organização e poder defendê-la, diplomaticamente, lógico, mas defendê-la acerca dos rumos que a empresa, a organização deve tomar? Olha, eu tive o benefício, é um benefício estranho, mas eu fui colocado numa posição de CEO de uma empresa industrial, tecnológica, que pertencia a um grupo que não entendia nada daquilo. Ninguém ali dentro entendia daquilo. Então, e o grupo também não tinha estrutura suficiente para me dar apoio naquilo que eu estava fazendo ali. Então, eu tive que aprender muito na base não é bem um self-made man, mas é que eu tinha necessidade de ir atrás das coisas. E antes disso, no mesmo grupo, eu tinha feito... A minha posição me obrigava, por exemplo, a fazer projetos. E, ao mesmo tempo em que eu fazia o projetos com projeções financeiras e tudo isso, eu datilografava o projeto, entrava com projetos lá no subsolo do BNDES, conseguia um protocolo, subia e ia discutir o projeto com o diretor do BNDES. Então, eu era um certo factotum da história. E isso foi um aprendizado monumental para mim. Então, eu tive uma vantagem nisso, o que na época era até uma atividade estranha para mim. Pô, eu tenho que entrar com o protocolo, não sei o que lá. Na verdade, eu aprendi a fazer todas essas coisas e era tudo feito ao mesmo tempo por mim, porque não tinha outro para fazer. Então, essa visão da empresa como um todo, ela foi sendo ampliada com essa necessidade de conhecer outras áreas, de conhecer outras formas de fazer, muito rapidamente. Quando eu voltei de Stanford, do MBA, eu voltei para o BNDES, para a BNDESPAR, passei um ano na BNDESPAR, que na época era dividido em Ibramec, Ibrasa e Fibase. E nessa atividade eu tive a vantagem que ele por isso que eu aceitei, me parecia uma passagem mais suave entre o mundo acadêmico lá de Stanford e o mundo real brasileiro, porque eu era um analista de empresa. Então eu saí analisando uma série de empresas o processo de análise era tipicamente eu ia para a empresa, passava uma semana, às vezes 2 semanas dentro da empresa, conversava com todo mundo lá dentro, de vários setores diferentes. Eu tive setor têxtil, setor de petróleo, uma série de coisas assim. E isso vai te dando uma visão geral, não só da empresa em si, mas também aquelas coisas que são comuns às várias empresas. E essa coisa comum, porque isso também passava pela análise que a gente tinha que fazer, ela passava, por exemplo, pela cultura da empresa, pela forma da administração que você tinha. Você via uma administração absolutamente autocrática, outras não, outras eram muito mais abertas nesse sentido. Então, você vai observando, quer dizer, eu tive a oportunidade de observar essas coisas sem estar diretamente com a mão na massa, coisa que aconteceu depois. Então, eu tive um aprendizado assim, muito bom com relação a isso, por causa do trabalho que eu fazia. Ou seja, não era bem uma consultoria, porque era uma análise de empresa, mas era um trabalho em que as empresas estavam me dando consultoria sobre como é que devia ser as operações empresariais. E eu acho que isso foi importante na minha carreira. Eu sempre tentei dirigir minha carreira para a área de gerência geral, de general management. Então, eu nunca fui especialista em nada, embora eu tivesse, lá no mestrado, tivesse visto quase todas essas áreas muito a fundo. Contabilidade, finanças e marketing, organization behavior, todo esse tipo de coisa. Eu me lembro que, no meu tempo, um engenheiro devotava um profundo desprezo para atividades administrativas. Então, a gente se achava o máximo porque era engenheiro. Então, o engenheiro era o top da cadeia alimentar. E eu me lembro que eu era engenheiro da GE, numa certa época, fazia projetos de switchgear, que são os grandes disjuntores de equipamentos industriais. E vinha, de vez em quando, um cara lá da contabilidade com um timesheet para saber o que eu estava fazendo. E eu, não estou fazendo aqui um baita de uma coisa, uma alta tecnologia, o camarada vem lá que sabe se eu gastei 30 minutos ou 40 minutos. Esse tipo de coisa. Então, eu desprezava essa área. Quando eu fui para Stanford, que eu aprendi contabilidade, isso foi uma mudança completa no meu modo de ver as coisas, porque eu entendi
todas as nuances da contabilidade, da finança e tudo isso. Então, eu não sou especialista em nada. Eu sempre fui um cara de general manager, portanto, um cara que sempre tentou colocar ter uma visão mais de guarda-chuva em cima da empresa. E isso me levou mais rapidamente a essas posições de diretoria e essa própria posição de ser CEO dessa empresa. Eu assumi a presidência da empresa, eu tinha 31 anos. Nossa, novíssimo. Mas não é necessariamente por mérito meu, não. Era por falta de pessoal. Então, o grupo tinha nacionalizado a empresa e não tinha ninguém para mandar para lá. Tem esse cara aqui que sabe falar inglês. Então, eu tinha vindo de uma empresa americana. Então, mas é isso.